A sabedoria do rei Salomão. Há muitos séculos, no antigo reino de Israel, reinava Salomão, o homem conhecido por sua sabedoria divina e seu coração justo. Sua fama se espalhava por terras distantes, e muitos vinham de longe para ouvir seus conselhos e testemunhar sua sabedoria. Ao longo do seu reinado, quando Salomão enfrentou outras situações em que sua sabedoria foi posta à prova, e dessa vez foi um fazendeiro e um pastor que disputavam a posse de uma fonte de água. E essa fonte dividia as duas terras, tanto a do fazendeiro quanto a do pastor. E o fazendeiro afirmava que a fonte era sua. Por outro lado, o pastor dizia: de jeito nenhum, a fonte é minha, porque todos os dias as minhas ovelhas vêm beber água dessa fonte. Salomão ponderou a situação e propôs uma solução justa para ambos. A água da fonte deveria ser dividida igualmente entre as partes, com cada um usando uma metade, de acordo com suas necessidades. E ambos concordaram com a decisão e a disputa foi resolvida pacificamente. Em outra ocasião, um artesão e um joalheiro disputavam a autoria de uma obra de arte, uma bela joia que havia sido criada. O artesão afirmava que havia esculpido a peça, enquanto isso, o joalheiro dizia que havia forjado o metal. Sem provas claras de quem era o verdadeiro criador, Salomão propôs um desafio. Ambos deveriam criar uma nova peça em um prazo determinado, e aquele que apresentasse a obra mais bela e complexa seria considerado o autor da joia. E os dois homens aceitaram o desafio, e no final do prazo, apresentaram suas criações. O artesão havia esculpido uma bela imagem de um pássaro, enquanto o joalheiro criara um bracelete deslumbrante. Ambas as peças eram magníficas e refletiam o talento dos seus criadores. Salomão então decidiu que não era justo escolher um vencedor, pois ambos haviam demonstrado habilidades extraordinárias. Em vez disso, ordenou que a joia disputada fosse colocada em exposição no palácio, como um símbolo da harmonia entre as artes e do talento dos dois homens. Assim, a disputa foi resolvida e a sabedoria do rei prevaleceu mais uma vez. A história do rei Salomão e sua sabedoria divina é um exemplo de como a justiça e o discernimento podem resolver conflitos e promover a paz entre as pessoas. Durante seu reinado, Salomão continuou a enfrentar desafios e dilemas, sempre guiado pela sabedoria concedida por Deus. Em uma outra ocasião, um homem acusado de roubo foi levado perante o rei Salomão, e as provas eram circunstanciais e não havia testemunhas diretas do crime. O homem alegava ser inocente, mas os membros da comunidade estavam convencidos de que ele era culpado. Salomão, ciente da importância de um julgamento justo, propôs um teste. O acusado deveria passar por um corredor escuro, onde no fim encontraria um objeto. E se o objeto brilhasse com uma luz própria, seria um sinal de sua inocência. Caso contrário, sua culpa estaria confirmada. O homem, muito nervoso, mas confiante em sua inocência, concordou com o teste. Ao atravessar o corredor escuro, ele encontrou uma pedra que brilhava tão intensamente quanto as estrelas. Com isso, Salomão declarou o homem inocente e ordenou que fossem feitas investigações adicionais para encontrar o verdadeiro criminoso. O que o acusado e o povo não sabiam era que não havia nenhuma mágica envolvida nesse teste. O rei havia, na verdade, colocado uma pedra fosforescente no corredor que brilhava no escuro, e Salomão acreditava que a reação do homem ao encontrar essa pedra seria o suficiente para indicar sua inocência ou a sua culpa. O homem demonstrou surpresa genuína e alívio ao encontrar a pedra brilhante. A história narra os desafios enfrentados pelo rei Salomão, que reinava no antigo reino de Israel, e com a sabedoria concedida por Deus, o Senhor, que o guiava para resolver disputas e promover a paz. Sua fama cresceu após solucionar a disputa entre duas mulheres, e tudo aconteceu assim. Em meio a um conflito entre as duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê recém-nascido, Salomão pôde mostrar sua sabedoria a todos que ali estavam presentes. Duas mulheres que viviam na mesma casa estavam grávidas ao mesmo tempo. Elas estavam muito animadas em ter seus bebês juntos e criá-los como irmãos. Finalmente chegou esse grande dia e ambas deram à luz a lindos bebês. No entanto, algo terrível aconteceu. Um dos bebês, infelizmente, morre durante a noite, enquanto sua mãe dormia.
Mas a mãe, que havia perdido de fato seu bebê, não podia suportar a ideia de ficar sem o seu filho. Então ela fez uma coisa terrível. Trocou o corpo do seu bebê morto pelo bebê vivo da outra mulher. E quando essa mulher acorda, percebe que seu bebê está ali, morto, ao seu lado. E olhando bem, reparando, percebe que esse bebê na verdade não é o seu. Então as duas começam a disputar pela criança viva. E cada uma dizia que o bebê era seu. E o bebê que estava morto era da outra. A situação ficou tão confusa que precisou ser levada diretamente para o rei Salomão para ser resolvida. E foi assim que Salomão demonstrou a sua sabedoria e discernimento. Ele pediu uma espada e ordenou que o bebê fosse cortado ao meio, em 2 partes, para que cada mãe recebesse a metade. A mãe verdadeira, no entanto, gritou: "Não! De jeito nenhum!" e implorou que o bebê fosse entregue vivo a outra mulher, sacrificando assim seu próprio desejo para proteger a vida de seu filho. Foi assim que Salomão reconheceu a verdadeira mãe e entregou o seu filho à mãe verdadeira. E este evento aumentou ainda mais a fama de Salomão como um rei sábio e justo entre seu povo. Ao longo do seu reinado, Salomão enfrentou diversos dilemas, como a disputa pela posse de fontes de água entre 2 fazendeiros e um pastor, e também a contenda entre um artesão e um joalheiro sobre a autoria de uma joia. Em todos os casos, a sabedoria divina concedida por Deus permitiu que o rei encontrasse uma solução justa e criativa para todos os casos, consolidando sua reputação como governante sábio, justo e escolhido por Deus. Em outro episódio, Salomão usou sua sabedoria para determinar a inocência de um homem acusado de roubo, propondo um teste que, embora parecesse mágica, baseava-se na observação cuidadosa do homem que estava sendo acusado. A história do rei Salomão destaca a importância da sabedoria, da justiça e do discernimento da liderança, e como a orientação divina de Deus pode ser fundamental para promover a harmonia e a prosperidade em um reino tão grande como o reino de Salomão. Que tal se juntar a nós em uma jornada emocionante cheia de aprendizado? Calma aí, eu não vou te vender nada. Estamos te convidando para se inscrever aqui no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade exclusiva de seguidores. Então, o que está esperando? Aperte logo aí nesse botão de se inscrever. Ah, sim, muito bem. Olha, agora fiquei curioso para saber de onde você é e, se você puder, deixe nos comentários de qual cidade ou estado você está nos assistindo, que eu pessoalmente quero te dar as boas-vindas. E olha, nós valorizamos cada um dos nossos seguidores e queremos que você se sinta em casa aqui conosco. Então, não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo. Olha, infelizmente eu tenho que me despedir, então até breve e que Deus abençoe você e toda a sua casa.